Olá, está começando o Entre Linhas. Vamos abordar um assunto polêmico que já inspirou vários personagens no cinema e em telenovelas. Como saber se você convive com um psicopata? Também vamos falar de outro tema na área da psiquiatria que vem causando preocupação, o distúrbio de comportamento conhecido como bullying. A médica, psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do livro Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, é a nossa convidada de hoje. Olá, Ana Beatriz, é um prazer recebê-la aqui na Alerj. Obrigada, querida. Um dos seus livros, o Mentes Perigosas, serviu de base, você foi até consultora da novelista Glória Pérez, para compor o personagem da telenovela Caminho das Índias. Isso despertou, esse fato despertou o interesse, a curiosidade sobre esse assunto, sobre como identificar essas pessoas, quando a gente pensa em psicopatia, a gente imagina pessoas assim muito transtornadas, pessoas esquisitas, mal vestidas ou com comportamentos exóticos. E, na verdade, pelo seu livro, a gente vê que elas são pessoas comuns, aparentemente normais, que convivem tranquilamente em sociedade. Geralmente há suspeitas, Que ninguém, fora de qualquer acima suspeita. de qualquer Exatamente. suspeita, Então, como é que a gente identifica essas pessoas? Quer dizer, no seu livro você descreve características dessas pessoas? Sim, porque uma coisa bacana que a gente fez, eu acho que a novela trouxe de serviço, foi fazer a diferença do que é o psicopata do que é o psicótico, Porque o psicótico é o que a gente conhece popularmente como loucura. É aquela pessoa que ela está fora da realidade, ela ouve vozes, ela tem uma noção totalmente distorcida da realidade. O psicopata não. Apesar do termo ser um termo que lembra uma alteração mental grave, o psicopata, antes de tudo, é uma forma de ser e de ver o mundo, é um tipo de transtorno de personalidade. O que significa isso? Que eles nascem assim, com a índole assim, e a grande disfunção de um psicopata é não sentir, quer dizer, o psicopata seria, por definição, aquela pessoa que não tem empatia, ou seja, ele não tem sentimento pelo outro. Ele tem sentimento por si mesmo? Eu não digo nem que ele tenha sentimento, ele tem proto-sentimentos, são proto-emoções. O psicopata ele sempre vai querer poder, diversão e status. Nessa busca, ele é capaz de passar por cima de qualquer outra pessoa. Dizer que ele sente alguma coisa por ele, não. Ele sente prazer em realizar sempre essa busca de poder, status e diversão. E como é que eles agem? Eles sempre agem de uma maneira parecida. Se eu não dou importância para o outro não é um empecilho para mim, eu não considero o outro, fica muito fácil a gente entender que essas pessoas vão sempre se utilizar de manipulação, sempre vão fazer um jogo de vítima para poder, entre aspas, pegar a sua boa vontade. Quer dizer, são sempre egocêntricos no sentido de se acharem muito brilhantes, são sempre megalomaníacos no sentido de ideias de grandeza. Quer dizer, eles sempre se acham acima do bem, acima do mal e sempre menosprezam as pessoas ditas normais porque eles acham que sentir é uma coisa mais frágil. Pequena, Pequena, exatamente. É a fragilidade. Da mesma maneira que a gente se espanta e fala assim, será que existe uma pessoa assim, sem sentimento? Eles se espantam com a gente com o sentido que tanto essa gente sente, chora ou lamenta. Eles são 100% razão e zero emoção. Então, deve ser muito difícil identificar se nós estamos convivendo com alguém assim, desse tipo, Se o inimigo mora ao lado, se você está convivendo com o inimigo, como a gente já viu em filmes e novelas e romances. Eles disfarçam muito bem. Disfarçam muito bem. Então, como identificar essas pessoas? É possível? É possível observando. Por exemplo, eu costumo dizer que um psicopata, aos 20 anos, ele já tem, entre aspas, uma ficha corrida, não necessariamente policial, mas você sempre vai ver na história dele perversidades, maldades, desde muito cedo. Quando é criança, é uma criança que geralmente maltrata animais, que manipula pai e mãe, que agride os colegas sem qualquer sentimento de arrependimento. Na adolescência, eles tendem a infringir todas as regras, E quando chega lá pelos 20 anos, eles já têm um currículo. É o que eu digo sempre às pessoas. Ninguém vira um psicopata. Então, a gente sempre tem que ver a história dessa pessoa e sempre observar as ações dele.
dele, não a fala. Porque o psicopata, ele fala muito bem, ele tem o discurso muito elaborado, até porque ele é muito racional, mas a ação dele não corresponde ao seu discurso. Então é aquela pessoa que fala de bondade, mas não pratica a bondade. É aquela pessoa que vai no restaurante e vai maltratar o garçom, né? Então são coisas sutis, mas é observar sempre. Eles sempre estão se fazendo de vítima, eles sempre são injustiçados, porque eles precisam conquistar a tua piedade para entrar na tua vida, e eles sempre demonstram e agem de acordo com essa falta de consideração pelo outro. Então não existe assim uma idade, uma fase da vida em que essa doença se manifesta, né? Ela pode se manifestar desde cedo, e a gente poderia considerar uma criança psicopata? Não, porque na realidade não é uma doença, Fernanda. Antes de tudo, é uma maneira de ser. Né? É como se uma pessoa nascesse com os sentimentos desconectados, com a emoção desconectada. Então, desde muito cedo, você tem indícios. Por uma questão científica, a gente considera que antes dos 18 anos você não dá um diagnóstico de psicopatia por uma questão de amadurecimento cerebral, que é a mesma questão que trata a maioridade. Né? Entre 18 e 21 anos. Abaixo disso, a gente chama transtorno de conduta, porque já há uma conduta muito típica nessa coisa da indiferença com o outro. E quando é criança, desde muito cedo, a gente já vê essa questão de uma curiosidade mórbida com um cachorrinho, ele maltrata e você diz assim, mas você gosta desse cachorrinho? Ele fala, gosto. E por que você jogou ele no chão? Porque eu queria ver como é que ele ia sentir com a perna quebrada. Literalmente. Então você vê que é um discurso que fala, gosto, mas eu queria ver ele sofrer. Sim. Então tem essas nuances que são muito perceptíveis. E há também esse tipo de atitude em relação ao irmãozinho menor, ou mesmo ao mais velho? Aos coleguinhas, quer dizer, coleguinhas da escola. Os irmãos, os coleguinhas acabam sempre virando um objeto de diversão na mão dessas crianças. Existe, você falou que não é doença, mas existe tratamento para isso, se for identificada logo no início, na infância? Existe tratamento? Os pais podem ajudar? Olha, o tratamento, a gente não pode dizer que é um tratamento. O que existe é a gente fazer uma adequação daquela criança para que ela se torne um adulto mais contido e que possa respeitar o mínimo de regras sociais. É isso que a gente espera. Então, eu costumo dizer que o melhor tratamento para uma criança com indícios de psicopatia é uma educação rígida e dentro de muitos limites. Por quê? Porque essa criança sabe o que é certo e o que é errado. O problema do psicopata, ele não tem nenhum problema de julgamento. Ele simplesmente faz o errado porque ele tem prazer com isso e porque ele aposta que não vai ser pego. Então, a impunidade, a falta de limites acaba alimentando o desenvolvimento mais grave ou menos grave dessa personalidade no futuro. Eu fico me colocando aqui na posição de pai, mãe de uma criança que com esses indícios, né? Deve ser desesperador, porque você deve ficar naquela ansiedade de poder conter o desenvolvimento daquela atitude, daquele comportamento. Com certeza. Né? Então, quer dizer, sem uma ajuda profissional, eu acho que isso é impossível, né? Fica difícil porque fica difícil de entender. Né? Então, esses pais têm muita dificuldade em entender por que aquele comportamento e, em princípio, tentam achar explicações até na relação deles ou alguma coisa desse tipo. E a gente sabe hoje que nenhuma educação é capaz de gerar um psicopata. Uma boa educação modula um psicopata, ou seja, ele modula no sentido de se ele vai poder se desenvolver com mais adequação social ou menos. Mas é uma questão genética, já vem assim. É genético? Sim, sim. Porque tem um componente a minha pergunta genético. seria se o meio ambiente, se os aspectos sociais da vida daquela pessoa, daquela criança, né, se tem influência na formação de um psicopata. Por exemplo, se tiver problemas sociais de falta de amor, do ambiente ser hostil, familiar ou social, problemas familiares ou sociais, se isso implicaria na formação de um psicopata. Implicaria na modulação.
né? No grau de... No grau, exatamente. Porque você tem... O que é a condição sine qua non para ser um psicopata? É não ter a capacidade de arrependimento, remorso ou empatia pelo outro. Então, a partir daí, você tem psicopatas desde leves aos mais graves. Existem várias gradações. Exatamente. O leve seria até a gente pode dizer um 7-1, né? Vulgarmente um 7-1, que, por exemplo, aplica um golpe num aposentado e pega um empréstimo na conta do velhinho. A gente tem que entender, se uma pessoa faz isso sem a menor consideração, se no final do mês esse senhor ou essa senhora vai comer, ou vai comprar remédio, ou vai passar fome, a gente há de convir que tem uma indiferença em relação a isso. E às vezes é um próprio parente, né? Geralmente começam fazendo com os próprios parentes, isso já denota esse tipo de comportamento. E a gente vai até o mais grave, né, que a gente conhece como serial killer, onde aí a indiferença é total e, além da indiferença, o componente de perversidade. Quer dizer, não basta dar o golpe, não basta tirar vantagem em cima do outro, ainda tem uma coisa mórbida de secar, da maldade, de perversidade. A grande diferença entre um criminoso psicopata e um criminoso não psicopata, na realidade, é a perversidade. Porque a gente pode entender que um menino criado em condições sociais desfavoráveis, que ele vá para o crime, mas ele não necessariamente ao para o crime será uma pessoa perversa. No sentido de, eu vou assaltar uma pessoa, eu assalto. Eu não preciso assaltar, eu não preciso estuprar, eu não preciso degladiar ou impor sofrimento físico. Para o psicopata, isso faz parte do modus operandi dele. Nem todo psicopata se torna um assassino. Não, né? Não necessariamente. Mas ele pode vir a ser um assassino. Com né? certeza. Então, um assassino cruel. Né? Ele não basta matar, tem que matar com requintes de crueldade. Exatamente. Né? Eu acho que um caso típico a gente lembra aqui muito, o assassinato do Tim Lopes. Né, do jornalista Tim Lopes. Foi um requinte de maldade absurdo. Né? Então a gente pode considerar o Elias maluco, não é um maluco, é um psicopata. O grau de uma perversidade, o ato em si é um ato de um psicopata. Há uma diferença entre psicopata e louco? Existe uma diferença absurda. O louco é o que a gente chama cientificamente de psicótico. O louco, primeiro ele sofre muito, tá? Raramente ele mata, e se ele o faz ou agride alguém, ele não faz com a índole de tirar proveito, ter poder ou se divertir. Ele faz achando que aquela pessoa quer atentar contra a sua vida. Que na novela ficou muito claro isso no personagem do Bruno. Né? A Letícia fazia aquela mulher, a Ivone, uma mulher indiferente que estava ali para se aproveitar das fragilidades de um casal em crise, ao passo que o Bruno, né, fazia um rapaz, filho da Cristiane Torlone até, em que ele ouvia vozes, em que ele acreditava que estava sendo perseguido e que queriam matá-lo e tinham botado um chip na cabeça dele. Então isso é o que a gente chama do louco, o psicopata é o que a gente chama do perverso e indiferente. Não tem ali nenhuma fragilidade, né? Não, pelo contrário, frágeis somos nós. E aí, quando o psicopata, finalmente, ele comete um crime, ele é preso e ele vai para a cadeia, ele fica ali, se consegue controlar a psicopatia dele? Infelizmente não. Por exemplo, nos países como Canadá, Inglaterra, Austrália e alguns estados americanos, existe um sistema de separar no sistema penitenciário os presos que são psicopatas daqueles que não são psicopatas. E isso seria fundamental que existisse aqui no nosso país. Por quê? 85% da população carcerária são criminosos não psicopatas, ou seja, eles têm sentimento, eles têm como ser recuperáveis. Já 15% são psicopatas. E esses acabam se misturando com os outros, manipulando os outros, usando esses recuperáveis para continuar a sua trajetória de mando e perversidade dentro do sistema penitenciário. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre bullying. É muito rápido.